Terapeuta da Clínica Oasis. Israel, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à Banda B. Boa noite, Leandro. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa noite, querido ouvinte aí. E é um prazer estar aqui, compartilhando conhecimento, porque muitas pessoas sofrem muito. As aderências é causa de muitas dores e às vezes a pessoa procura algum recurso e o resultado é, seu exame clínico está perfeito, mas o sintoma está ali. Então quero falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. O que é a aderência, Israel? E como que ela ocorre? Pois a aderência, para você, ouvinte, entender um pouquinho, você lembra da época onde a gente sempre pegava aquelas folhas de tarefa e colava no caderno, lembra? Sim. Então, Cola. E não existia cola bastão na época, né, Zé? Era cola líquida mesmo, pra ficar tudo verdade, grudadinho. tenaz. Isso. Então, aí o que acontece? Muitas vezes a gente fechava a folha, o caderno, e grudava uma folha na outra, coisas que não deveriam estar colado, acabava colando ali junto. A aderência é a mesma coisa. No procedimento cirúrgico, e diga-se de passagem, ele é necessário, é um procedimento terapêutico indispensável na vida de quem está sofrendo. O médico não vai fazer uma cirurgia à toa. E depois do procedimento cirúrgico, precisa o quê? Cicatrizar. E nesse processo de cicatrização, muitas vezes o nosso organismo começa a produzir o tecido cicatricial, só que esse tecido, que é a cola do nosso corpo, acaba grudando, agregando outros elementos que não sofreu nenhum corte cirúrgico, que não sofreu nenhuma lesão, ele acaba agregando aqueles elementos junto à cicatriz. Então fica aquele emaranhado de tecido e um alterando a função do outro. E ali tudo, só para a gente entender, fez o corte ali da cirurgia. O nosso organismo, para recuperar aquela área, colar, só que ela cola as camadas que não deveriam colar. Bem isso aí. E corre o risco de colar até, por exemplo, dependendo do local, até algum órgão também junto com essas camadas? Com certeza. Olha só, Flávia, eu não estou falando de política, tá? Eu estou falando de um episódio. Sim. E algum tempo atrás foi noticiado nos veículos de comunicação que o presidente, o ex-presidente, ele tinha sido internado por causa de aderência cirúrgica. Então, o que ele sofreu durante o período pré-eleitoral ali de campanha, né? Isso. Então, o que acontece? No caso da cirurgia, ou no caso ali foi uma cirurgia, a cirurgia na região abdominal fez com que várias alças do intestino grudassem e o conteúdo que ele comia não passava, ele não transitava da maneira correta. E isso aí gerava uma série de incômodos. E um dos incômodos, bom, se o conteúdo não desce, o que vai acontecer? Vai encher até o talo, como diz aí a população. Então, essa era uma das queixas que pode acontecer com quem faz cirurgia na região do abdômen. Agora, se a cirurgia for em outra região, pode dar outras queixas. Por exemplo, é muito triste a mulher passar por uma cirurgia de mastectomia, que é a cirurgia de mama. Mas só que, infelizmente, às vezes desenvolve alguma doença e é preciso tirar essa doença daquela região, principalmente o câncer. Só que no processo de cicatrização, o que acontece? A mama tem pele, tem gordura, tem tecido mamário, glândulas mamárias, tem uma série de ligamentos, por baixo tem músculo. Então, esses elementos todos começam a se tensionar. E essa tensão, muitas vezes, faz a compressão de muitos neurônios de dor. Então, a mulher, além de muitas vezes se sentir mutilada, essa compressão de neurônios acaba desencadeando dores. Então, a pessoa fica sentindo dor durante muito tempo. Muito tempo. E não precisa ser assim.
É isso que eu ia falar, um relato até pessoal, né? Que eu cresci ouvindo minha mãe se queixar. Ela ia espirrar e ela pegava na cicatriz, ela fez uma cirurgia, se não me engano, de vesícula, muitos anos atrás, era bem novinha, quando ela fez essa cirurgia. E ela nas décadas seguintes, isso deve ter uns 30 anos que ela fez a cirurgia, e ela vai espirrar, ela ainda segura, porque ela ficou com aderência da cirurgia, e ela não quis fazer, né? Não, já tem medo de fazer uma nova cirurgia para corrigir a aderência. Como é que se corrige essa aderência, Israel? Boa pergunta. Por exemplo, qual é o tratamento convencional? E o convencional é o tratamento médico. O que eles preconizam? Que para corrigir essa alteração, o que tem que fazer? Tem que fazer uma cirurgia por videolaparoscopia. Como que é essa cirurgia? Coloca algumas agulhas lá dentro, coloca bastante ar e o abdômen vai distender. E aí eles vão ver aonde tem essas colas, eles fazem uma nova cirurgia. Desgrudando ali, cortando ali. Pois é, só que o grande problema é o seguinte, medo. o procedimento cirúrgico ele gera um certo risco, tá? Primeiro problema. Segundo problema é que é um tratamento invasivo. Terceiro problema é que é uma cirurgia que vai gerar uma nova aderência. Pode ter um risco, Isso. né? É uma característica já genética também, Israel, porque assim, as pessoas têm tendência, tem vários tipos de, entre essas problemas, né? Tem a questão da queloide, que é um tipo de cicatrização que também, né, as células ali se multiplicam e acabam fazendo um volume maior do que o necessário, né? Tem outros tipos de não sei se a gente pode falar de problema, dos distúrbios da cicatrização. Isso. E a aderência seria um deles, né? É um deles. Existe a queloide, existe a cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica é assim, ó, imagina que alguém levou uma pancada muito forte e os músculos se contraíram. Por causa dessa contração, o que vai acontecer? A cicatriz, e foi feita a cicatriz. Então a pessoa caiu de moto, se estribuchou todo e precisou fazer a cirurgia. Essa cicatriz que vai formar com esse músculo tensionado, essa cicatriz ela tem que vencer essa tensão e manter a integridade. Aquela cola tem que manter colado, apesar dessa tensão forte que o músculo está fazendo. Então a cicatriz fica muito forte, muito dura, muito intensa para vencer essas forças, né? Todas, entendeu? Então essa aí seria a cicatriz hipertrófica. A queloide é um distúrbio da cicatrização e tem um fator genético. Pessoas de pele preta, pessoas que seria, o pessoal chama de nativos, que seriam os índios, os indígenas e os asiáticos também, eles têm tendência a desenvolver queloide. Agora, o brasileiro, como é uma mistura de tudo, de tantas raças, é verdade. Está aí entre os povos que mais tem essa tendência também. Agora, tem um grupo de pessoas que tem essa tendência também a desenvolver aderência. Então, a gente trabalha, dá resultado, mas só que esse resultado não é duradouro. Então, nesses casos, a gente trabalha e precisa de um complemento. Que seria... Não? Eu vou falar sobre o trabalho que eu faço, então, antes de falar desses complementos. Então, eu falei sobre o tratamento convencional, que é uma nova cirurgia. Agora, existe o tratamento que eu faço, que é o quê? Eu faço uma pressão com o dedo e, por eu ter uma experiência muito grande, só em fisioterapia são 20 anos. Mas antes disso eu já era massoterapeuta, tá? Então, por eu ter uma sensibilidade bem apurada, eu faço uma pressão e eu sinto até o momento que o tecido ele não cede mais, e se ele não cede mais é porque chegou na queloide. Então, eu chego até na queloide através dessa pressão e através de movimentos atrito mecânico, movimentos que a gente vai fazendo, a gente vai liberando aquela cicatriz. Interessante é que não é um tratamento invasivo. Não tem, então, esse risco cirúrgico. E é feito só com as mãos? Só com as mãos. A manipulação dos movimentos ali corretos. Isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, que a cicatriz ele gera uma restrição de movimento em algum sentido. Eu preciso ganhar aquele movimento que está restrito. Então, ele é bem preciso, bem direcionado e o melhor. No final do tratamento, as pessoas não
sente não problema voltam a ter, nenhum. assim, essa aderência ela não volta a se formar. Né? Não, aí é que tá. Mas As pessoas que têm tendência a ter aderência, a desenvolver, ela precisa de um complemento. Qual seria o complemento? O Pilates. Por quê? Porque o Pilates ele consegue alongar todas aquelas estruturas que foram liberadas. Então vamos imaginar a cirurgia na região do abdômen. Então eu consigo alongar toda aquela estrutura. E no alongamento máximo,